Olá! Agora chegou o momento da gente responder a nossa atividade sobre o reino vegetal lá do seu livro de ciências. Eu espero que você tenha lido o conteúdo como foi sugerido na segunda-feira, para que hoje você, depois que estudou e aprendeu tudo sobre o reino vegetal, possa responder a sua atividade aqui na página 36 e a página 37. Então vamos lá? Você vai responder comigo 2 colunas, tá bom? Referente a esse conteúdo. A primeira coluna aqui, você vai exercitar o que você conseguiu entender sobre o texto e você vai responder. Pense no que você estudou sobre as plantas e responda as perguntas. Letra A. De que elas precisam para viver? Lembra que lá no vídeo e também na sua leitura, lá na primeira folha, na segunda coluna, tem escrito o que a planta precisa para sobreviver? Vai lá na segunda coluna, lá em cima e lê o que elas precisam para viver. Letra B. Qual é a parte da planta que transporta a água e o alimento entre as raízes e as folhas? Vamos lá? Vamos lembrar? Letra B. Qual é a parte da planta que transporta a água, o alimento entre as raízes e as folhas? O que está entre as raízes e as folhas? O que sustenta as folhas? Coloca aí. Letra C. Onde ficam as sementes de uma planta? Letra D. Para que os outros seres vivos utilizam as plantas? Para que nós, os seres vivos, nós utilizamos as plantas para quê? Para fazer como remédio? Para nos alimentar? Para embelezar as nossas casas, os nossos jardins? Pensa direitinho e coloca aí a sua resposta. Segunda questão. Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As plantas, assim como os animais, não produzem seu próprio alimento. Verdadeiro ou falso? As sementes são o órgão de nutrição das plantas. Verdadeiro ou falso? A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento. Verdadeiro ou falso? Existem plantas terrestres, aquáticas e plantas aéreas que vivem suspensas em troncos, paredes e em rochas. Verdadeiro ou falso? Tranquilo para responder, não é? Basicamente, essas informações desse verdadeiro e falso você vai encontrar na primeira folha desse conteúdo. Terceira questão. Faça a correspondência entre as partes da planta e a sua função. Então, você vai ler lá no seu livro aquela segunda página, onde nós estamos estudando sobre as partes da planta, lá na página 35. Aí você vai ler o caule. Para que o caule serve? Vai lá no caule, lê e depois coloca aqui o número 1 no lugar correto. As folhas é 2, a flor é 3, o fruto é 4 e a raiz é o número 5. Então, vamos para as nossas alternativas? Qual desses aqui é que fixa a planta no ambiente e retira dele a água e os sais minerais? Qual é dessas partes aí que é responsável por fixar a planta ao solo e retirar dele a água e os sais minerais? Coloca aí o número correto. É a parte pela qual as plantas se reproduzem. Qual é a parte aí que é responsável pelo órgão reprodutor das plantas? Transporta água e alimento para outras partes da planta. Quem é o responsável por fazer isso? Guarda sementes e serve de alimento. Qual é a parte da planta que faz isso? Tranquilo? Vai lá na 35, caso você não se lembre, para te ajudar a responder. Quarta e última questão, observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta pertence. A mandioca, meninos,
Vocês acham que a mandioca pertence a qual parte da planta? Você acha que a mandioca é uma folha? É um fruto? É um caule? Ou é uma raiz? Aí você vai escrever aqui embaixo. A cana-de-açúcar. Você acha que a cana-de-açúcar, se você não está se lembrando o que é uma cana-de-açúcar, aí no seu livro tem, na página 35, tá bom? Tem o desenho da cana-de-açúcar e o nomezinho laranja logo embaixo dela. Você acha que a cana-de-açúcar é o quê? É uma raiz, é um fruto, é uma folha ou é um caule? A hortelã e a manga, vocês acham que é o quê? Coloca aí corretamente, tá bom? Muito bem, o assunto é bem simples, não é? Nós vamos encerrar hoje esse conteúdo e a gente vai revisar durante as outras aulas e também vamos fazer um trabalho sobre esse conteúdo, o reino vegetal, quando nós terminarmos de estudar sobre as plantas. Combinado? Muito bem, terminamos aqui a nossa aula de ciências e agora você pode ir para a nossa próxima atividade, ok? Olhe lá na sua agenda que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Tchau!